Olá pessoal, hoje eu vim ensinar como você vai fazer a sua inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados, depois de ter passado na primeira e depois na segunda fase do exame da Ordem. Assim que você tiver a aprovação na segunda fase do exame da Ordem, você vai solicitar o certificado de aprovação. A minha experiência foi com a OAB do Rio de Janeiro. Então, eu utilizei esse e-mail que está aparecendo aí na tela para tirar todas as minhas dúvidas. É atendimento@oabrj.org.br. Todas as dúvidas que vocês enviarem, eles vão responder normalmente em 1-2 dias. Então, ali, através desse canal de comunicação, eu fui perguntando todas as etapas e prontamente me respondiam tudo que eu tinha que fazer, os próximos passos, para tanto tirar o certificado de aprovação, quanto, posteriormente, a minha inscrição nos quadros da Ordem. Bom, primeiramente terá que preencher todas as condições previstas no subitem 1.4 do edital do Exame da Ordem. Sim, esse mesmo edital utilizado para fazer o Exame da Ordem vai ter lá todas as condições que o examinando precisa ter preenchido para conseguir solicitar o certificado de aprovação. Pode ser que esteja diferente o subitem, mas em regra é o item 1.4 mesmo do edital, que vai falar sobre os documentos que você precisa entregar para fazer a solicitação do certificado de aprovação naquele exame da Ordem. Os documentos são: você vai redigir um requerimento ao presidente da seccional solicitando a sua certificação. Você vai anexar o seu documento de identidade junto com o seu CPF, o seu histórico escolar da faculdade e o seu diploma, certificado de colação ou alguma declaração fornecida pela instituição de ensino onde você cursou ou esteja cursando, porque tem pessoas que passam no 9º período ou 8º período, já conseguem receber esse certificado de aprovação. Você pode confirmar se esses são os únicos documentos que eles vão exigir mesmo no e-mail da seccional que você vai fazer a sua inscrição, para ver se tem alguma coisa que eles exigem a mais ou a menos e como é o procedimento, porque quando eu fui fazer a minha inscrição estava em época de pandemia, então pode ter tido alguma alteração, mas normalmente fica tudo escrito direitinho no edital do Exame da Ordem. Terceiros podem retirar o documento por você, desde que estejam munidos de autorização assinada pelo requerente e desde que eles estejam com um documento oficial de identidade com foto. O ideal é que você mesmo vá retirar esse certificado de aprovação no Exame da Ordem. Você pode enviar e-mail para saber o andamento na seccional que você vai fazer a sua inscrição e perguntar se ainda falta muito ou se já foi impresso, pois você vai ter que buscar pessoalmente esse documento. No meu caso, eu não sabia se aquele documento seria impresso ou seria enviado pelo e-mail, então eu perguntei qual era o andamento, se já estava pronto, se seria enviado pelo e-mail. Então eles responderam que o documento ainda estava em confecção. Eles enviam o número do protocolo, dizem onde você vai ter que buscar. No Rio de Janeiro, não sei se para todos será nesse local, mas no meu caso que foi na casa do advogado Celso Fontinelli. E a atendente disse que ainda estava em confecção. Depois de um tempinho, enviei de novo a pergunta, uns dias depois, e aí já estava disponível para retirada no local. Então eu fui até o local e rapidamente retirei. Não tinha fila nem nada, super tranquilo. Você só solicita que você está indo ali retirar o seu documento e eles entregam para você. Um ponto importante é como será feito esse requerimento para o presidente da seccional. Quando você for enviar o e-mail solicitando o seu certificado, você vai enviar com os documentos exigidos no subitem 1.4 do edital. E como é feita essa petição? Você vai endereçar para o excelentíssimo senhor presidente da Ordem dos Advogados, OAB seccional do estado tal. Você vai qualificar o seu nome, assim como é feito nas peças mesmo de direito.
vai colocar o seu nome, seu estado civil, sua nacionalidade, vai dizer que você é acadêmico de direito, vai colocar o seu número de CPF, seu número de RG, vai colocar o seu local de residência, seu e-mail e vai dizer, né, que por meio desta, respeitosamente, você vai estar requerendo a emissão do certificado de aprovação e você vai colocar o número do exame da ordem que você fez, por exemplo, 32, 33, 34. E abaixo disso você vai colocar as fundamentações e provas de que você passou naquele exame de ordem. Então você vai dizer que você foi aprovado no exame de ordem tal, você vai dizer o número da sua inscrição. No meu caso, eu botei print daquela página de aprovação da segunda fase, dizendo a minha nota, a situação, né, aprovada, a seccional, o número de inscrição, o meu nome e a área que eu fiz a segunda fase. Eu tirei um print daquilo e coloquei na petição. Botei o período em que eu estava da graduação, coloquei um print da declaração de matrícula que eu pedi na faculdade, para comprovar que eu estava na faculdade, naquele período em que eu estava informando. E, por fim, eu coloquei que, diante disso, eu estava requerendo. E aí você sempre se coloca em terceira pessoa, né? Então, a requerente está ali solicitando o deferimento da emissão do certificado, para que ela consiga se inscrever nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, você vai finalizar com endereçamento, com local, data e o seu nome. Você tem que deixar a sua assinatura no corpo da petição inicial, assim como se fosse realmente uma peça assinada como se você fosse o advogado. Mas você não vai colocar advogado, diferente do que você coloca na segunda fase da OAB. Essa peça de requerimento você não vai colocar, porque não estamos falando de um exame da ordem, estamos falando de uma petição e você ainda não é advogado. Você passou no exame da ordem, mas ainda não é advogado, porque você só pode ser chamado de advogado quando você tiver o seu número de inscrição nos quadros da OAB. Então, você vai colocar o seu nome, você vai assinar e só. No meu caso, eu imprimi uma folha, assinei, escaneei na impressora e juntei na petição inicial para que ficasse ali no corpo da peça mesmo. Passada essa fase, depois que você já foi lá buscar o seu certificado de aprovação, você já está com ele em mãos, agora sim você vai dar início à inscrição nos quadros da ordem. Para fazer a sua inscrição nos quadros da OAB, você tem que ter certificado de aprovação, a certidão de colação de grau mais histórico escolar ou o seu diploma. E você vai preencher um formulário lá no site da seccional da OAB, onde você vai se inscrever. E você vai preencher esse formulário e anexar todos os documentos que forem solicitados no próprio site. Os documentos são identidade, CPF, certidão de nascimento, colação de grau, histórico escolar, comprovante de residência, lembrando, sempre atualizado, título de eleitor, certidão de quitação eleitoral, foto 3x4 e a certidão de aprovação no exame da OAB que você já solicitou. Em caso dos homens, certificado de reservista também será solicitado. Lembrando, sempre tire as dúvidas no canal de atendimento da seccional, por e-mail, por telefone, seja como for, ou até indo lá presencialmente. Quando você fizer a sua inscrição, vai gerar um valor para você pagar, que foi caro. O valor que eu paguei foi R$ 453. Sempre tenha o comprovante desse pagamento. Tire print, tanto da tela do computador, quanto do pagamento. Para fazer a sua primeira inscrição como advogado, você vai colocar como inscrição principal. O ideal é que você tire print de todo o processo de preenchimento do formulário e preencha tudo certinho. Então, esteja atento, sempre que você for para a próxima página, confira os seus dados e tenha o print de tudo. No final da inscrição, vai aparecer rapidamente um aviso que você vai ter que comparecer a uma subseção que esteja próxima a você para coletar os seus dados biométricos, bem como levar uma foto 3x4.
Quando eu vi o nome da subseção e eu vi que não apareceu de novo na tela, eu prontamente perguntei no e-mail se era necessário ser nessa subseção ou eu poderia ir em qualquer outra subseção. Eles informaram exatamente assim: não precisa coletar a biometria necessariamente nessa subseção. A cerimônia de juramento, no entanto, deverá ser feita na subseção tal. Então, sempre confirme, né, se aquela subseção vai ser a subseção de cerimônia, do juramento, para que você não fique perdido, né? Utilize esse canal de comunicação, sempre que for necessário. Eu fui até essa subseção, fiz a minha assinatura, coletei os dados biométricos e também entreguei a foto 3x4. Você acompanha no site se já foi aprovado, se não foi, como que tá, se faltou algum documento, ou até mesmo se a sua foto 3x4 não ficou boa, coisas desse tipo. Então você vai acompanhando e é muito interessante porque é como se fosse um processo mesmo. Você tem acesso aos documentos que forem sendo juntados e consegue acompanhar todo o trâmite ali daquele processo e de fluxo de documentos que forem surgindo. Você também tem acesso a todos os documentos que você juntou. Um detalhe importante é que, quando finaliza o cadastro, aparece na tela que você tem 5 dias para ir até a subseção tal ou seccional mais perto para coletar a biometria e levar essa foto 3x4. Você só vai, entrega tudo, faz a sua assinatura, eles vão te dar um comprovante e vão anexar esses documentos num processo para avaliação e aprovação dos conselheiros, junto com outros documentos que foram entregues no momento da sua inscrição. A senha utilizada para acompanhar esse processo, ela é enviada no momento que você paga o boleto, que é gerado lá no momento da inscrição, aqueles 400 e tantos reais. É um valor muito alto, mas corresponde ao valor da confecção da carteirinha e do seu cartão. Você vai pegar no dia do juramento para ser advogado. Onde você pega o boleto para pagar essa taxa de inscrição? Ele vai estar no módulo Boleto para Pagamento. E ele vai estar pronto após você preencher todo o formulário de pré-inscrição. Se você não pagar essa taxa de inscrição, não vai ter andamento. Importante dizer que, se você não for comparecer a essa subseção ou a seccional, coletar os dados biométricos e fazer a sua assinatura, a sua carteirinha e o seu cartão da OAB não ficarão prontos, porque neles constam esses dados. No processo que você vai acompanhar, você tem que aguardar, basicamente, o parecer do relator. Quando for deferido esse pedido de inscrição, aí sim vai começar a confecção dos documentos para agendar a cerimônia de juramento para você pegar a sua carteirinha e o seu cartão. Então, nesse meio tempo, você tem que já ter coletado esses dados biométricos e a assinatura lá na seccional ou na subseção. Feito tudo isso, agora você passa a falar diretamente com a seccional ou subseção que você vai comparecer presencialmente para fazer o seu juramento. Então, você pode ligar diretamente para lá para saber se já chegou a sua carteirinha, o seu cartão, e quando você pode fazer o seu juramento. No meu caso, eu liguei, eles não tinham ainda uma data, demorou, para chegar a carteirinha com o cartão, e depois eles retornaram a ligação depois de uma semana, por aí, para poder fazer o agendamento. Então, fique sempre de olho no número ali que está ligando para você não perder essa ligação, que é muito importante. Um tempo depois de você fazer o seu juramento, vai vir no seu e-mail a anuidade da OAB. Essa anuidade ela vai ser proporcional ao mês que você pediu a sua inscrição. Então, você vai pagar daquele mês em diante. Você não vai pagar, por exemplo, fez a sua inscrição em agosto. Você não vai pagar referente aos meses anteriores daquele ano. Você vai pagar daquele mês em diante daquele ano. Então, já vai vir o valor proporcional. Pode ser que o valor seja muito alto. Pode ser não, vai ser muito alto, porque a anuidade é cara. Então, no meu caso, eu enviei um e-mail dizendo que eu ainda não tinha nenhum cliente, se era obrigatório pagar imediatamente aquele boleto
E a OAB me informou que não, que eu tenho até dezembro para pagar, e quando eu tiver disponibilidade de fazer esse pagamento, para solicitar no e-mail que eles enviam um novo boleto com uma nova data de vencimento. A anuidade da OAB ela vai ser, então, proporcional à data do seu juramento, se você estiver fazendo a inscrição principal. Eles me responderam que o pagamento da anuidade corrente pode ser realizado até o dia 31 de dezembro daquele ano. Então eu perguntei se incidiria algum tipo de juros ou multa, porque o vencimento já teria passado. A resposta foi de que não incidirá juros, e para solicitar um novo boleto para pagamento na data pretendida. Então é isso, pessoal. Agradeço muito a audiência. Deixe o seu like para ajudar aqui o canal. Se inscreva para acompanhar mais conteúdos como esse. Espero que tenha sido de grande valia, de grande ajuda, e até a próxima!